Como disse ontem, repito hoje, sacerdócio não é só o nome da conferência, mas é um posicionamento para o qual Deus nos levou, nos transportou. Sacerdócio não é só o nome de um evento, é muito mais que isso. E nós somos privilegiados. E hoje nós temos conosco o pastor Anderson Bonfim, que é um cara incrível, um cara que eu já acompanho há muito tempo. Eu tenho falado para vocês. E, pastor, é um privilégio tê-lo aqui com a gente, muito bom, de verdade. Alegra muito o nosso coração. E eu queria que você aplaudisse bem forte ao Senhor pela vida do pastor Anderson. Pastor Anderson vai falar mais um pouco, ele trouxe alguns livros. E ele vai explicar melhor, mas se eu fosse você, já se adiantava aí, já gerava expectativa no seu coração. Pastor, fique à vontade, a casa é sua, que Deus te abençoe. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja uma verdade na sua vida, na sua casa, na sua família. Que alegria poder estar aqui no Rio de Janeiro de novo, depois de muito tempo sem estar aqui por essas bandas. E uma alegria poder conhecer mais uma parte da família de Jesus. Impressionado como essa região é grande, né? É muita gente, né, gente? Eu vim orando no caminho e falei assim, gente, Deus, é muita gente, né? É muita gente. Vocês estão bem? Animados? Muito bem, meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, somos pais de 3 meninas, a Giovana de 23 anos, que é pedagoga, e trabalha também com letras, com poesia, com a escrita. A Olivia, de 21 anos, que está se formando em psicologia, também trabalha com arte, da dança. E temos a Pietra, de 12 anos, que, graças a Deus, herdou aí, está começando o violão, pelo menos alguma vai tocar, né? E também é uma alegria na nossa vida. Somos naturais de São Paulo, servimos hoje na Igreja Família, em Sorocaba, atuamos na área do ensino. Nós temos uma escola de teologia de 2 anos online, se você quiser também conhecer um pouquinho mais, temos ali atrás algumas informações, temos também a nossa plataforma Legado, plataformalegado.com também, se você quiser conhecer, tem bastante conteúdo ali, alguns e-books, algumas coisas para você baixar, para você estudar. E nós trouxemos aqui algumas poucas unidades, temos 4 de cada só, de um primeiro livro que nós escrevemos no ano passado, um livro para celebrar nossos 25 anos de ministério e de matrimônio, O Segredo da Canção do Beco Sem Saída. Então, é um testemunho de algo que nós vivenciamos no ano de 2005. Então, tem testemunho de fé, para quem gosta de ouvir testemunhos, tem bastante teologia sobre a teologia da fé, do sofrimento, também como isso trabalha no processo da nossa formação. Tem romance, para quem gosta de romance também, né? Porque minha esposa sofreu um acidente, ela perdeu a memória afetiva, ou seja, ela lembrava de todo mundo, menos de mim e das crianças, né? Então tem uma história aí de pedir ela em namoro de novo, tem um romance no meio aí também. Então tem de tudo, é um livro completo para você que está procurando uma leitura aí nessa proposta. Nós temos também um devocional, tivemos a alegria de lançar ano passado um devocional diário. Temos muitos irmãos que estão fazendo esse devocional, mas se você quiser, nós temos também ali alguns para oferecer para os irmãos, né? Esse aqui é do pastor. Daqui, pastor. Deus abençoe. Muito bem, gente. Nós estamos diante desse tema.
últimos dias, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre isso. E antes de nós falarmos sobre o significado dos últimos dias, né? E quando nós pensamos sobre os últimos dias, nós temos vários tipos de abordagens. Temos algumas abordagens mais sensacionalistas, pessimistas, outras bem fatalistas, catastróficas, negativas, assustadoras, né? E pessoas que estão aí desesperadas, como se esses últimos dias fossem dias que serão dias terríveis. E eu queria, antes de qualquer coisa, nós vamos falar um pouco sobre últimos dias hoje. Queria que você se lembrasse de algo que nós não podemos nos esquecer. Que o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Amém, queridos? Que independente do que vai acontecer nos últimos dias, que nós venhamos nos lembrar que Ele é o princípio e Ele é o fim. E muitas vezes nós ficamos desesperados porque nós não nos damos conta que temos um livro que já fala sobre o fim da história. E Ele é o começo e Ele é o fim da história. Não é sobre nós, mas sempre foi sobre Ele. Existe algo nas Escrituras que nós chamamos de metanarrativa bíblica. O que é a metanarrativa? É a grande história. Então existem muitas narrativas que contam uma mesma história, porque é a grande história de Deus. E nós nos perdemos hoje em muitas narrativas ideológicas, políticas, místicas, especulativas. E precisamos entender que existe já a história. Quando eu era adolescente, isso faz tempo, nós estudávamos na escola a história com H e história com E. Quem lembra disso? Só os irmãos mais antigos, né, que lembram disso. Só eu, pastor. Alguém lembra disso? História com H e história com E. Que história com H era a história verdadeira e a história com E era o conto de fadas, era o mitológico, era o faz de conta. E nós ouvimos muitas narrativas hoje que não são a história com H. A história com H é a história de verdade. Né? E eu queria convidar você a prestar atenção nisso. A sua Bíblia, quando você vai abrir ela, olha só isso aqui que eu vou te mostrar. A primeira folha da sua Bíblia aqui. Está olhando aqui? Primeira folha da sua Bíblia, você tem o que nós vamos chamar de criação. Repita comigo, criação. Criação é a origem. Nele, dele, por ele são todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas que existem. Todas as coisas foram concebidas não só por ele, mas dentro dele. Colossenses fala que nele todas as coisas foram criadas. Nós vemos que Efésios fala que antes da fundação do mundo, a palavra fundação é o ato de gerar, de conceber. Deus, dentro da relação trinitária, concebeu a existência. Ele é a origem de todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que é a primeira folha da sua Bíblia, consta a ideia original de Deus sobre tudo. Ali não havia pecado, não havia choro, não havia queda, não havia transgressão, não havia corrupção. A ideia original de Deus sobre o trabalho, a ideia original de Deus sobre a identidade, a ideia original de Deus sobre matrimônio, sobre família, sobre tudo. Tudo que você pensar, a ideia original de Deus está ali, em Gênesis 1 e Gênesis 2. Tanto é que quando foram questionar Jesus a respeito da carta de repúdio ou do divórcio, o que ele fala? Ele vai tentar responder como resolver um problema que o homem criou, ou ele vai fazer o homem refletir sobre a ideia original de Deus que está no princípio? Estão entendendo? Nós gastamos mais tempo e energia tentando resolver os problemas causados pela queda do que voltarmos a pensar a partir da ideia original de Deus sobre isso. Gênesis 1 e 2, a ideia original. Na próxima folha, o capítulo 3, você tem um segundo momento da história. Esse segundo momento da história, no capítulo 3, se chama queda. Repita comigo, queda. Qual é o primeiro momento?
Criação. O segundo, o que é a queda? A queda é a quebra da relação com Deus. Deus é amor, uma relação eterna de amor. Ele criou por amor, criou para amar e criou para que todas as coisas se relacionem com Ele. E então, diabolos, que é calúnia, que é engano, que é mentira, gerou uma inimizade, que é Satanás. Então, não sei se são nomes ou se são funções, entende? O engano se colocou entre as relações e gerou a inimizade. Repita comigo, a mentira não tem nenhuma verdade para dizer sobre si. Ela não constrói relações. Ela se coloca entre as relações. Então, o engano, a mentira, gerou a inimizade que se colocou entre as relações. Então, ela afetou a relação do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o próximo e do homem com a criação. Afetou todas as esferas da vida. Desestabilizou e trouxe consequências para todas elas. Então, o terceiro momento qual é? Olha aqui, ó. Do capítulo 3 até o capítulo 20 de Apocalipse. É pouco ou é bastante? É praticamente a Bíblia toda, não é? Olha quanta coisa aconteceu em 3 capítulos. E do capítulo 3 até o capítulo 20 é o que nós vamos chamar de redenção. Repita comigo, redenção. A redenção é toda a narrativa de Deus mostrando para o homem o caminho de volta para a ideia original. Percebe? Em 2 capítulos ele mostrou a ideia. Em um, o homem se perdeu dela. E em todo o resto da Bíblia é Deus mostrando o caminho de volta para a ideia original dele. Estão entendendo? Não é a tentativa de fazer o homem se adaptar na condição que ele chegou, mas é o caminho que mostra como voltar à ideia que ele perdeu, ao lugar do qual ele se desviou. Estamos juntos? Por isso que você vai ver a partir de Caim e Abel, tudo falando sobre o Cordeiro de Deus. Tudo falando sobre o caminho de volta, apontando para Cristo como aquele que é o nosso Redentor, que vai nos reconciliar com Deus, porque o problema do homem nunca foi com o diabo. O problema do homem nunca foi com o inferno. Jesus não veio para salvar a gente do inferno, sabia disso? Romanos e Efésios, Paulo fala que nós estávamos destinados à ira de quem? Nós tínhamos um problema com quem? Com Deus. Estão entendendo? Desde o princípio, nós sempre estamos procurando alguém para projetar os problemas que temos com Deus. O problema de Caim, que foi o primeiro assassino da história, era com quem? Era com quem? Com Deus. O nosso problema sempre e antes de tudo é com... Dá uma folga para o seu cônjuge. Dá uma folga para o seu marido, para a sua esposa. Resolva seus problemas com Deus, irmão. Tem alguém aí? Como diz o profeta aqui no Rio de Janeiro, um homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém, não é? Você vai perceber que Cristo ele veio como Redentor, que veio para nos reconciliar para que tenhamos paz com Deus. E então nós temos as 2 últimas folhas da sua Bíblia. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Olha que interessante. 2 capítulos, 1 capítulo, todos os restantes dos capítulos, e depois mais 2 capítulos no final. Qual o nome desses 2 capítulos no final? Repita comigo, consumação. Qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro?
Quarto. O que é a consumação? A consumação é a concretização final de toda a ideia original de Deus do princípio. Olha que lindo isso. A consumação é a garantia de que todo o projeto de Deus haverá de se cumprir. Quer uma prova disso? Como que começa Gênesis 1? Do princípio, o que ele criou? Como que começa Apocalipse capítulo 21? Eis que vi um novo e uma nova. Olha que legal isso. O seu Deus é o Senhor da história. Do que ele projetou deixará de se cumprir. Então, independente de qualquer coisa que tenhamos que passar nos últimos dias, o final é que tudo vai ser como deveria ter sido desde o princípio. Não é lindo isso, gente? Quando nós pensamos nos últimos dias, nós vamos entender, primeiro ponto é esse. Ele é o princípio e ele é o fim. Independente de todas as teorias e de todas as coisas que possam se falar sobre o livro da Revelação de Apocalipse, qual que é o primeiro versículo? Apocalipse 1:1. O que diz? Revelação de Jesus. Como que começa? Gênesis 1. Haja luz. Essa luz você sabe que não era o sol, né? Porque João 1, que é antes de Gênesis 1, explica que ele era a luz. A partir da luz dele, tudo passa a existir. E a partir da revelação dele, nós entendemos como tudo vai terminar. É tudo sobre Jesus, querido. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. A mesma inquietação que nós temos a respeito de como as coisas vão acontecer, os discípulos também tinham, e Jesus sempre tentava fazer isso que eu estou tentando fazer agora. É claro que Jesus era Jesus, né? Mas tentando dizer, ei, eu volto. Eu sou o começo, eu sou o fim. Quando nós falamos dos últimos dias, nós temos duas maneiras de interpretar os últimos dias, além de entender essa construção aqui. É uma dica para você, quando você for preparar uma mensagem, fazer um estudo, estudar sobre qualquer tema. Se lembre, nunca comece pensando a partir da queda. Porque se você pensar a partir da queda, você sempre vai começar a pensar a partir da necessidade de salvação. Então você sempre vai pensar a partir do problema e não a partir da ideia original. Estão entendendo? Cara, isso muda a nossa leitura completamente. Por exemplo, nós ouvimos as pessoas falarem que o medo é natural do homem. Quem já ouviu isso aí já? Que é natural do homem sentir medo e que o medo protege, que o medo faz parte da sua estrutura. Minha pergunta, você está pensando a partir de que momento da história? Da queda ou da criação? Da queda. Qual foi o primeiro momento da história em que o homem sentiu medo? Da queda. Então a queda faz parte do homem natural, mas não pertence à ideia do homem original. Estão entendendo? Você vai pegando a sua teologia, que já não é mais teologia, é humanismo, porque você pensa a partir do homem que caiu, e não a partir do Deus que criou. E quando você pensa a partir do Deus que criou, a sua visão vai muito além dos limites estabelecidos pelo próprio homem. É isso que nós queremos provocar você. Nós não podemos mais ser homens e mulheres que confessam uma fé grande, mas que vivem uma realidade pequena. Nosso Deus, Ele é o Senhor da história. E quando nós falamos dos últimos dias, nós vamos perceber que nós vamos nos encontrar entre o terceiro momento para o quarto. Qual que é o nome do terceiro momento? Qual é o primeiro?
Criação. Então nós estamos ali nos últimos dias da redenção, sendo preparados para viver o início da consumação. Então você vai perceber que quando começaram então os últimos dias? Os últimos dias foram inaugurados agora com Trump? Ou os últimos dias foram inaugurados com Jesus? Estão entendendo? Porque às vezes parece, ouvindo as pessoas, que os últimos dias começaram com a guerra da Ucrânia. Ou quando o presidente dos Estados Unidos voltou agora e que ele vai ser o anticristo. Ou seja, parece que os últimos dias começaram agora e que agora as coisas vão se cumprir e aí vai ter guerra para todo lado e salve-se quem puder e Jesus, o voo 777 tem que sair logo para a gente ir para o céu porque o negócio ficou ruim aqui. É muita confusão. Só que você vai ver Hebreus dizendo, por exemplo, nesses últimos dias, Deus nos falou fala que Deus nos falou antes pelos profetas, porém agora, nesses últimos dias, nos falou Ele está dizendo que os últimos dias tem a ver com o quê? Tem a ver com a encarnação do Filho de Deus, com a primeira vinda do Filho de Deus. E quando ele vem, ele inaugura um tempo na história chamado últimos dias. Em Atos, Pedro vai declarar a profecia de Joel, dizendo, nos últimos dias derramarei o meu Espírito. E ele fala, hoje se cumpriu a palavra. Então ele está dizendo que aquele momento, com a morte, a crucificação, a ressurreição do Filho e o derramado Espírito estavam inaugurando os últimos dias. Isso é muito lindo, gente. E nós devemos tomar muito cuidado. Olha aqui para mim. Repita comigo. O Filho e o Espírito inauguraram os últimos dias. E nós não devemos criar expectativas em que se só vamos fazer alguma coisa se houver um derramamento, porque já foi derramado. Às vezes eu fico olhando para essa geração mais nova e se fala tanto de um avivamento, e ninguém faz nada a não ser cantar, como se ninguém pudesse fazer nada, como se o Espírito Santo já não tivesse sido derramado. Estão entendendo? Nós não podemos viver como a igreja, que é o corpo vivo do Cristo ressurreto. Presta atenção, olha aqui para mim. Paulo disse que Deus opera em nós, repita comigo, nós, com o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. Meu Deus, cara. E que o Espírito de Deus já foi derramado, que os céus não estão mais fechados e agora estão abertos sobre a igreja. Jacó já disse lá atrás, presta atenção, Jacó teve uma visão e ele viu uma escada. Quem estava lá no topo da escada? O filho, sentado num trono. E ele via anjos subindo e descendo. E ele fala, uau, essa é a casa de Deus. Primeira vez que aparece a expressão casa de Deus na Bíblia. Aí você acelera a fita. Como que começam os evangelhos? Jesus diz o que para Natanael? Sobre ele, anjos subindo e descendo. Qual a diferença? A diferença é que lá em Jacó, Jesus estava no topo da escada. E aí ele foi descendo. E aí então ele nasceu, encarnou, e ele na terra diz, os anjos continuam subindo e descendo. A diferença é que agora eu não estou mais no topo da escada, agora eu estou aqui. Quando ele vem, ele traz com ele essa realidade. E se nós estamos nele, e nele o céu é aberto, não tem mais céu fechado. Então nós não podemos ficar nos rasgando como os profetas de Baal, para que alguma coisa aconteça como se nada já não tivesse acontecido. Presta atenção, querido.
É mais ou menos o paradigma de Moisés. Parece que nós estamos sempre nos desculpando porque parece que falta, Deus nos dá mais alguma coisa para que a gente faça o que tem que ser feito. Já percebeu isso já ou não? Parece que a gente está sempre buscando mais alguma coisa que falta para que a gente não flua naquilo que Ele já nos abençoou para fluir. Aí Moisés tem um momento do chamado da vida dele. E eu estava falando para os adolescentes semana passada que, por incrível que pareça, Deus não deu nada para ele que ele já não tivesse. Só explicou para ele o que dentro dele já existia. A única coisa que ele falou, eu não vou te dar nada, eu só peço para que você tire as sandálias. Porque a partir de agora a sua caminhada vai ser diferente. Você vai andar sobre brasas, porque o seu caminho vai ser um caminho santo. Mas ele não deu nada para Moisés, ele só explicou o que Moisés já tinha na mão, o cajado. Então, quando nós entendemos que estamos em Cristo, e em Cristo essa realidade já foi aberta, nós não precisamos ficar todo culto esperando alguma coisa acontecer para que a gente possa fazer algo. Mas só pedir para que Ele nos explique o que já está em nós, para que a gente possa se mover. É para isso que o ministério do Espírito Santo está com a gente. Jesus fez o que tinha que ser feito e ele fala, eu preciso voltar. Por quê? Porque eu estou entre vocês. Mas quando eu for virar aquele que estará em vocês, e ele vai ensinar vocês a viverem tudo que eu fiz e coisas maiores vocês farão. Então nós precisamos entender o ministério do Espírito Santo aqui, hoje, agora, na vida da igreja, porque os últimos dias falam de uma movimentação do Espírito Santo por meio da sua igreja. Estamos juntos? Num sentido muito restrito, limitado, não tão abrangente como o que a gente está falando aqui. Você vai ver que os últimos dias também apontam para os eventos finais, como a segunda vinda de Cristo, tribulação, aumento da iniquidade, falsos profetas, juízo. Mas isso fala de eventos finais. Mas o grande sinal dos últimos dias é algo bem diferente dos eventos finais. Repita comigo, eventos finais não é a mesma coisa que o grande sinal. E aí eu quero chamar a tua atenção para o texto que vai ser o texto básico do que eu quero compartilhar com vocês, né? Que está em Mateus capítulo 24, versículo 1. Até que hora que a gente vai aqui, gente? Agora é 9h20 agora mesmo? É 9h20 agora isso? Mas quantos minutos tem? É? Vocês moram tudo por perto aqui, não? Gente, é muito grande, né? O Rio de Janeiro é muito grande, gente. Meu Deus, eu fico impressionado. A gente está morando no interior, né? Então tudo pertinho. Sabe quando... Você lembra quando você podia sair 15 minutos antes para ir para um compromisso? Pode fazer isso aqui ainda? Não tem como mais não, né? Lá ainda consegue ainda. Gente do céu. Vou orar por vocês. Mateus 24. Acharam aí? Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse-lhes, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular ele pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Olha aí o que a gente acabou de conversar. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Repita comigo, não é o fim.
Então, quando nós ouvimos nos noticiários sobre guerra, sobre pragas, sobre catástrofes ambientais, o que tem que soar na sua mente? Quando as pessoas ficarem desesperadas que estão atacando Jerusalém, Jerusalém está fazendo guerra, o que você tem que lembrar? Muito bem. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, porém tudo isso é princípio das dores. Repita comigo, não é o fim. Isso é muito legal, presta atenção. Porque sempre, quando para as pessoas que não têm essa visão espiritual, algo muito ruim está acontecendo, na perspectiva dela, para ela parece que é o fim. Mas para quem conhece a Deus e sabe como Deus trabalha, tudo aquilo que para o homem natural parece o fim, para ele sabe que é Deus está começando uma coisa nova. Quantas vezes você viu um momento em que as pessoas olharam para você e falaram assim, é o fim! Mas dentro de você sabia, não, Deus está fazendo uma coisa, é o novo ciclo, é o novo tempo, é o novo... Estou entendendo? Por exemplo, para a geração que não acreditou em Noé, porque tanto Enoque até Matusalém e toda a linhagem de Noé, Pedro vai dizer que eles eram pregadores de justiça. Esses homens nunca se alegraram com o sofrimento humano, mas até o último minuto eles pregaram arrependimento. Estão entendendo? Essa geração que ouviu vários homens de geração em geração pregando arrependimento e não creu, quando eles viram o dilúvio, para eles o dilúvio foi o quê? É o fim. E muitas pessoas olham para o dia e falam assim, Deus acabou com o mundo. Mas foi isso que ele fez? Ele destruiu ou ele renovou? Ele acabou ou ele recomeçou? Percebeu o que está acontecendo aqui? Ele fala, quando você vê um cenário de conflito e todas as coisas confusas e caóticas, não. Porque para as pessoas isso é, mas para nós é o sinal de que uma coisa está nascendo. O que é o princípio das dores? Dor de parto. Então, quando a gente olha para um cenário em que parece que está tudo acabando, o nosso espírito começa a pular como o espírito de Maria quando encontrou com Isabel. Estou entendendo? Para eles era o fim. Porque o imperador mandou matar geral. Mas quando pessoas cheias do Espírito Santo, grávidas de palavras proféticas, se encontram, o espírito delas... Uau! Como você se sente quando vê os noticiários, quando ouve as notícias? Desesperado? Começa a comprar enlatados? Construir bunkers? Gente, isso daí é um darwinismo social, né? É um monte de gente rica achando que por causa do dinheiro deles, eles vão se livrar do juízo de Deus. Estão entendendo? Vê se passa pela nossa cabeça ficar construindo bunker, velho. Meu, que é isso, cara? Vamos para cima, vamos viver a vida, não é? Por quê? Porque o nosso espírito está vibrando ao saber que quando para o mundo há um desespero generalizado porque parece que algo está acabando, nós olhamos e sentimos, uau, chegou a hora, algo está nascendo. Algo está nascendo. Algo está nascendo e Deus está fazendo uma coisa nova. E a pergunta é, o que é essa coisa nova que Deus está gerando? Paulo vai explicar em vários textos, nós não temos tempo para abrir eles, mas ele vai falar que o Senhor não volta antes da apostasia. E é exatamente o que ele vai dizer aqui, né? Que ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase
todos. Então, presta atenção, ele diz, tudo isso não é o fim, mas é o princípio das dores. Embora o relatório de muitas pessoas seja de que algo está acabando, daqueles que entenderam a palavra de Deus e estão cheios do Espírito, eles percebem que alguma coisa está nascendo. Então vocês serão atribulados, os matarão, serão odiados das nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será. E agora é o grande sinal. Qual que é o grande sinal? Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, e para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que lindo isso, né? Presta atenção. Quando ele fala de que os eventos dos últimos dias não representam o fim, mas o princípio das dores, ele está falando que no meio de a multiplicação da iniquidade, da maldade, assim como nos dias de Noé, vão apontar não para as consequências da maldade na terra, mas vão apontar para um novo tipo de gente que vai surgir como um sinal da manifestação da sua justiça. Por isso que Jesus fala que os últimos dias, esses aqui, serão como nos dias de Noé. Presta atenção. Ele não fala os últimos dias serão como nos dias do dilúvio. Dilúvio é acontecimento. E ele fala, acontecimentos não representam o fim. Guerra, acontecimento. Estão entendendo? Perseguição, morte, peste, acontecimentos. Ele não fala, os últimos dias serão como nos dias do dilúvio. Porque dilúvio foi o acontecimento. O acontecimento nos olhos das pessoas apontam por uma ideia de fim. Mas quando o que para muitos era fim, Deus levantou um tipo de gente por meio do qual condenou o mundo e manifestou a justiça que vem pela fé. Hebreus 11:7. Ele levantou um tipo de gente por meio do qual estabeleceu o padrão da sua justiça. Presta atenção. Hebreus 11:7 fala que Noé, sendo temente a Deus, construiu uma arca, mesmo sem saber do que se tratava. Porque não tem a ver com quanto você entende, mas tem a ver com quanto você conhece aquele que falou com você. E confia nele. E ele fala que ele construiu uma arca por meio do qual condenou o mundo e manifestou a justiça que vem pela fé. Pergunta: quem que condenou o mundo? Deus ou Noé? Deus ou Noé? Por quê? Pensa comigo. Vamos imaginar que você está numa sala de aula e todos vocês fizeram a mesma prova. Qual é o seu nome? Rafael. E aí, todo mundo tirou 0. E então Rafael é o representante de classe. E vai procurar o professor Jefferson. E vai dizer assim, professor, todo mundo tirou 0. O problema é com a matéria, o problema é com o conteúdo, o problema é com o senhor é muito doido, não sabe dar aula. E a gente quer uma segunda chance. Qual é o seu nome? E aí o professor diz para o aluno, eu queria muito dar uma segunda chance, mas o Felipe tirou 10. Pergunta, quem condenou a turma? O professor ou o aluno? Professor ou aluno? Quem condenou o mundo? Deus ou Noé? Quem condenou Sodoma e Gomorra? Deus ou Abraão?
Porque o profeta vai explicar que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a luxúria, mas foi a falta de hospitalidade, a injustiça. Por quê? Porque antes dos anjos irem para Sodoma, o que Abraão fez com eles? Uma aula de hospitalidade. Estão entendendo? Ele estabeleceu repita comigo, o padrão. Para que Deus possa visitar a terra com justiça, é necessário que se estabeleça o padrão. A justiça de Deus é uma só, não é como a do homem, que tem 2 pesos, 2 medidas. A justiça significa a posição correta. Então, quando homens, no meio da maldade generalizada, se posicionam corretamente em Deus, significa que está nascendo um novo tipo de gente na terra, que está manifestando um padrão de integridade e de justiça para que Deus possa visitar a terra. A justiça de Deus é uma só. Para quem está na posição correta, ela vai ser sempre graça. Estão entendendo? Porque a justiça sempre vai estar a favor daquele que está na posição correta. Por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque era justo. Quer dizer que ele era bom? Não, significa que ele estava na posição correta. Ouvindo Deus e fazendo aquilo que ele estava ouvindo de Deus. Para quem estava fora da posição, a mesma justiça vai ser graça ou juízo? Juízo. Então, antes de ir para Sodoma e Gomorra, ele teve que passar pela casa de Abraão, porque Abraão achou graça aos olhos do Senhor. E estabeleceu um padrão dessa justiça para que pudesse ser derramado juízo, porque quando os anjos chegaram lá, a recepção foi totalmente diferente. Não houve nenhuma hospitalidade. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Por isso que os últimos dias serão como os dias de... Então, quando você olha para um cenário, e esse cenário as pessoas olham e falam, é o fim! O que o Espírito Santo diz para o nosso espírito que vibra? Esse momento é um momento complexo? Sim. Só mãe sabe quanto dói a dor do parto. É ou não é? É um momento tenso? É um momento de sofrimento? Pode ser. Mas significa que nesse momento de pressão, repita comigo, pressão. Nós vamos passar por momentos de pressão. Só que quando nós somos pressionados, o que vai acontecer é que vai ser gerado um novo tipo de gente na terra. E esse novo tipo de gente na terra serão como aqueles que são da cidade edificada sobre um monte, que vão ser sal da terra e luz do mundo, que vão mostrar o padrão do reino dos céus. E por isso que o grande sinal do fim não tem a ver com algum tipo de acontecimento, mas sim como um tipo de gente que se levanta como mártir. O que é o mártir? É a testemunha. O que é a testemunha? É aquele que prega? Não, porque hoje tem muita gente fazendo isso. Algumas pesquisas falam que daqui 10 anos, talvez em 2036, o Brasil pode ter quase 40% de evangélicos. Mas a pergunta, o que isso muda? O que isso tem influenciado? Porque assim como nos dias de Jesus, somos bons em falar, mas somos ruins em nos relacionar. E se Jesus, sendo Deus, saiu do seu lugar e veio até nós, por que nós não saímos do nosso lugar para ir até o nosso irmão? Estão entendendo? Nós aderimos um discurso de amor que não tem nada a ver com o padrão do amor de Deus. Repita comigo, o padrão de Deus é Jesus. E nós falamos coisas em nome de Jesus que não tem nada a ver com o padrão de Deus, que é Jesus. Tem muita gente que fala em nome do amor, mas não tem nada a ver com a forma como Jesus ama. Estão entendendo? Por exemplo, pessoas que ficam pulando de uma igreja em igreja, de um lugar em lugar. Sommelier de igreja, né? Sabe o sommelier, aquele cara que fica provando para ver se é bom? Né? Eu vou lá para ver se naquela igreja alguém me ama. Aí ele entrou,
Os irmãos estavam tão focados em Jesus que não tiveram muito tempo para dar atenção para ele. Ele falou, vou para outro lugar, que esse lugar não me ama. Aí você vai para 1 João 2,15 e fala que não amem o mundo e nem como o mundo ama, porque a maneira de o mundo amar é concupiscente. O que é isso? É quando eu desejo, é quando eu quero para mim sem limites. E ele fala, se você amar o mundo, ou amar como o mundo ama, o meu amor, o amor do Pai não está em você. Porque quando Deus ama, Ele não cobra, Ele dá. Estão entendendo? O homem, quando ama, o homem quer. O homem ama peixe. Ele mata o peixe e come o peixe. O nosso amor, ele é desejo. Ele é predatório. Ele é credor, ele cobra. Então, ao invés de você ficar de um lugar para o outro, cobrando um lugar que te ame, para num lugar desse, escolhe um lugar para amar e fica, velho. Porque é isso que Jesus faz. Deus amou de tal maneira que deu. E Ele provou o seu amor por nós, dando. Repita comigo, amor não se cobra. Amor se dá. Amor que se cobra não é amor, é amargura. E se você está cobrando amor de alguém, você precisa de ajuda. Quem ama é tão cheio de Deus que não se ocupa de si mesmo. E a gente cobra tanto. E o nível de cobrança que temos só mostra o tamanho do vazio que vivemos. Por isso que Paulo fala em Romanos 5 que Deus derrama do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que essa é uma das principais evidências desse tipo de gente que vai se levantar nos últimos dias. Os últimos dias serão como os dias de... Não tem a ver com os acontecimentos, mas tem a ver com o tipo de gente que vai se levantar na história. Um remanescente fiel, que vai estabelecer o padrão de Deus, que é Jesus. Você já parou para pensar que quando você está entre os amigos, ou está na universidade, no trabalho, se você fala sobre Deus, todo mundo te ouve. Já percebeu isso já? Você fala sobre Deus, o pessoal fala, não, é isso mesmo. Deus é bom, né? Deus é justo, Deus ajuda. Vai com Deus, irmão. Agora você fala Jesus, o clima fica pesado. Já percebeu isso aí já ou não? Você fala sobre Deus, todo mundo te apoia, é isso aí, cara. Fé, esperança, vamos para cima. Deus vai ajudar. Agora você fala sobre Jesus Cristo. Muda. Não, mas aí, cada um tem sua posição, né? Cada um tem a sua fé, você fica com a sua fé, eu fico com as minhas fezes, fica todo mundo com as suas fés. Sabe por que isso? Um amigo meu estava na universidade, e aí a universidade ia fazer um ritual de uma religião brasileira de histórico afrodescendente, ia fazer uma lavagem dos degraus da faculdade, do campus da universidade. E esse meu amigo perguntou para o reitor, por quê que as religiões africanas, de matriz africana, vocês consideram como um patrimônio cultural do Brasil, e a fé cristã, evangélica, protestante, reformada, vocês não vê como um patrimônio cultural que civilizou o Ocidente? Sabe o que ele respondeu? O problema é que o Jesus de vocês estabelece um padrão moral. Vocês têm um padrão chamado Jesus que nos ofende. Porque todas as outras religiões é como o altar ao Deus desconhecido de Atenas. Ele é conhecido, é o Deus de todos, mas não é conhecido por ninguém. Ele é genérico. Ele pode ser o que eu quiser, o que eu imaginar. Por isso que quando você fala Deus, todo mundo... Porque na cabeça, cada um tem o seu. Estão entendendo? Para alguns é dinheiro, para alguns é poder, para outros é beleza, e cada um tem o seu Deus. Cada um adora e serve a imagem criada que ele tem dentro dele, que dá sentido para a vida dele. Mas quando você fala Jesus, cara,
Ele é o padrão de Deus. Por isso que Paulo vai falar que, irmãos em Gálatas, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Porque será que eu vou ter que passar por dores de parto de novo para ver Cristo sendo formado em vocês? Opa, olha a dor de parto aí. Quando você olha para os acontecimentos, a sensação que as pessoas têm é de fim. Muito bem. Mas para nós que o Espírito pulsa, é o quê? Princípio das dores. E Paulo fala que princípio das dores tem a ver com o quê? Ele olha para a igreja de Corinto e fala assim: vocês têm muitos professores, têm muitos pregadores, mas tem poucos pais. Eu gerei vocês pelo Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Que no meio dessa bagunça global e de todas as pressões que nós vamos viver nos últimos dias, haverá uma plataforma de discipulado por meio do qual Jesus Cristo vai ser formado em pessoas. E aí esse Jesus, que é o padrão de Deus, sendo formado nas pessoas, vão ser o grande sinal dos últimos dias. E sabe o que vai acontecer? Ao invés de nós ficarmos esperando um sinal todo dia, vendo qual vai ser o próximo profeta que vai falar sobre o próximo alinhamento cósmico, dizer qual que vai ser o próximo grande sinal, nós vamos entender dentro da gente, no nosso espírito, que nós seremos o grande sinal. Porque ele está falando aqui que o evangelho do reino será pregado nas nações por meio de um testemunho a todos os povos. Ou seja, não é gente que fala, mas é gente que encarna a verdade. Porque Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Não se fala ideia, mas se relaciona com a pessoa, se encarna a verdade. Eu sou a verdade. Estão entendendo? É um processo por meio do qual nós vamos ter um compromisso profundo com as relações formadoras. Nós vamos passar por um processo de dores para ver Cristo pegando o deformado, formando um novo homem nele. De dentro para fora. De dentro para fora. Porque vocês já devem ter visto isso muito aqui. O menino está num crime um dia, aí se converte, no outro dia está de terno, gravata. Ou seja, ele assumiu um estereótipo estético, como se estivesse amarrando um pitbull na coleira da religião. Mas o homem mau de dentro dele ainda está lá. E o que a religião faz? A religião vai tirar dessa pessoa a primeira coisa que Deus deu quando criou, lá na ideia original. Qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem? Você pode comer de tudo? Livremente. Repita comigo, livremente. Primeira coisa que Deus deu ao homem foi liberdade. Porque quando você tem liberdade, você revela a sua, e a sua verdade é que você é um monte de mentira. Só que como a gente não quer trabalho, a gente não quer ter dor de parto para ver Jesus sendo formado no caráter deformado do outro, o que eu faço? Eu adoto a estratégia de resultado a curto prazo. Eu mudo de fora para dentro, não quero nem mexer no que está dentro. É o paradigma do fariseu. Eu estou preocupado com lavar a mão, preocupado com os ritos, o tamanho da sua Bíblia, se você vem no culto. Eu pergunto se está tudo bem, mas não dou tempo de você responder, porque vai que está mal. Né? Deus o livre. Sabe o que são as dores de parto? É a gente ser gente de verdade. Às vezes eu acho que a gente é tão espiritual, tão místico, que esqueceu de ser humano. E Jesus veio para ensinar a gente a ser gente. Ele veio rehumanizar o ser humano. Para ajudar a gente a dizer... Uma vez eu estava num lugar, e aí o irmão que estava liderando o trabalho, disse assim, porque a gente não veio aqui para ser amigo, a gente veio aqui para trabalhar. Eu falei, então acho que eu não estou no lugar errado, porque o meu Deus tem um reino que é um reino de amigos.
Porque ele me tirou do império, que era trabalho só, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. É um reino que nós vemos Cristo sendo formado um na vida do outro pelas relações. E nós começamos a criar nesse lugar um ambiente tão seguro em que você se sente livre para ser de verdade. E quando você se sente livre para ser de verdade, você vai mostrar todas as suas mentiras. E quando você revela todas as suas mentiras, vai ter alguém para dizer, vamos colocar um limite nisso aqui, irmão? Porque o que é a queda? É quando o homem quebrou os limites. Só isso. É restabelecer os limites que vão preservar a sua integridade, a sua identidade, a sua sanidade. O processo de dores de parto é algo mais simples do que a gente imagina. Só que é muito mais profundo do que aquilo que a gente espera. A única coisa que Jesus pediu para a gente fazer, qual foi? O que ele começou fazendo, porque Jesus nunca pede para a gente fazer algo que ele não fez antes para mostrar. Ele começou plantando uma igreja ou formando discípulos? Quando que nasceu a igreja? Quando aqueles discípulos começaram a expressar Jesus no lugar que eles estavam. O problema é que a gente quer plantar a igreja no lugar sem primeiro formar Jesus nas pessoas. E aí aquela igreja que foi plantada sem Cristo estar nas pessoas não revela Jesus na cidade. Porque primeiro Jesus é formado nas pessoas e depois, quando as pessoas se reúnem, elas revelam Jesus na cidade. É o processo mais curto? Não. É o mais leve? Não. Mas é o que vai dar resultado sustentável? É. Na jornada que nós estamos vivendo de discipulado, você tem duas opções. Repita comigo, discipulado é igual dor de parto. É sofrimento. É você lidar com problemas. Você tem duas opções. Ou nós vamos lidar com os problemas agora, ou nós vamos ter que lidar com eles depois. A serpente, no princípio, dragão no final. Lembra que nós não vemos hoje em Brasília? Estão entendendo? Porque virou dragão. Porque há 20 anos atrás, a gente não quis lidar com isso. Não quis falar sobre isso. Coisas que nós não tratamos dentro de nós, são coisas que vão virar depois dragões contra nós. Então é melhor que a gente adote nesse lugar a filosofia de ser uma comunidade de discípulos que não estão atemorizados pelos últimos acontecimentos, mas estão comprometidos com o processo de formar um novo tipo de gente nessa cidade. Isso faz sentido para você? Apocalipse fala que Jesus nos comprou com o seu sangue para Deus. Nos libertou dos nossos pecados, nos comprou com o seu sangue para Deus e nos constituiu um reino que reinarão sobre a terra. E aí eu pergunto, o reino é constituído de 4 elementos básicos. Repita comigo, rei, povo, leis e território. É isso. O rei reina com o povo do reino, que anda sobre as leis do reino e tem autoridade para governar um território. Estamos juntos? Jesus veio, foi ungido, e agora ele está sendo proclamado para que então seja coroado. É só você observar o processo de Davi. Abraão e Isaac revelam o cordeiro. Davi e Salomão revelam o leão. Você olha para Abraão e Isaac, você vê a revelação do cordeiro que já se cumpriu na cruz do Calvário, profetizado por João Batista. Mas quando você olha para Davi e Salomão, você vê de um homem que se assentará no trono de Davi,
que não veio ainda. Então, o Cristo revelado de Abraão já veio, não é mais sombra. Mas o Cristo revelado na relação de Davi e Salomão ainda não. Então eu preciso prestar muita atenção no que aconteceu ali. E a coroação de Salomão aconteceram 3 cores. Repita comigo, ele é ungido, proclamado, coroado. Então eles ungiram Salomão. Depois proclamaram. O texto fala que eles gritavam tão alto que a terra parece que ia rachar no meio. Um brado dizendo, há um novo rei sobre Israel. Só um parênteses. A boa nova é isso. Anunciar que há um novo rei sobre a terra. Estamos juntos? Depois que ele foi anunciado aos 4 cantos do território prometido a Abraão e tomado pelo reinado de Davi, então Salomão foi ungido, proclamado e coroado e se assentou no trono. Estamos juntos? Jesus foi ungido? Sim ou não? Sim. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Uau! O Messias já foi ungido, cara. E aí, então, ele chama esse novo tipo de gente, chamado discípulos, que são formados a partir das dores do próprio Cristo. E aí ele dá uma missão para esses homens. Qual é? Proclame aos 4 cantos da terra que há um novo rei sobre a terra. A boa nova é, há já um novo rei sobre a terra. O que é o ano do jubileu? Entre nas casas, perdoe os que estão devendo, cure os enfermos, expulse os demônios. Mostre que o ano do perdão chegou, o ano da graça chegou. Comece a mudar a realidade da vida das pessoas como um testemunho desse reino que está vindo. Qual é o grande sinal da volta dele? Guerra? Terremoto? Covid? O evangelho do reino será pregado a todas as nações. Jesus será proclamado a todas as nações como homens que são testemunha dessa realidade do reino que já chegou nas suas vidas. Então virá o fim. Entenda. Apocalipse fala que ele vai vir para reinar sobre a terra com um reino de sacerdotes. Se um reino, para ser um reino, precisa de um rei, do povo do reino, que vive as leis do reino para governar sobre um território, o que Jesus precisa para voltar? Você acha que a gente ficar cantando até morrer vai trazer Jesus? Você acha que a gente ficar se rasgando, que nem os profetas de Baal, vai fazer com que Jesus volte? Você acha que quando o Apocalipse fala, o Espírito e a noiva dizem vem, está falando de uma noiva que anseia por ele ou uma noiva que está pronta para ele? Você acha que eles estão brincando igual a gente, falar vem porque eu quero ou vem porque eu já estou pronto? Nós falamos vem porque queremos ou falamos vem porque já nos aprontamos? Já para eu pensar que o que nos atrasa hoje não são pecados, mas são dádivas. Lucas 14, Jesus fala para um homem que pergunta, feliz aquele que assentar na mesa do reino vindouro. Ele fala, vou te contar uma história. Um homem ofereceu um banquete. Só que na época não se contratava o buffet. Tinha que ter o duplo convite. Eu convido vocês hoje para um banquete. Espere eu preparar o banquete. Porque quando o banquete ficar pronto, eu mando outro convite dizendo, está pronto, pode vir. E aí o texto fala que o banquete ficou pronto. E aí ele mandou um mensageiro dizer, chegou a hora do grande banquete. E eles falaram que não podiam vir. Por causa dos seus pecados? Não. Por causa do trabalho. Por causa da família. Por causa das coisas que estão comprando, das casas que estão construindo.
Sabe o que Jesus fala na profecia de Mateus 24? Que eles não perceberam o que estava acontecendo, que o dilúvio estava vindo, que Jesus estava fazendo uma coisa na terra. Por que eles não perceberam? Porque estavam comendo, bebendo, casando. Não está falando que estavam em pecado, estavam vivendo as coisas da vida, transformando dádivas em ídolos, se ocupando das dádivas de Deus e se perdendo do Deus dadivoso, do Deus amoroso. O maior problema da igreja hoje não é você ficar na internet, numa guerra às bruxas, caçando os pastores que estão em pecado. Porque o que está impedindo a igreja de viver esse amor dos últimos dias que a igreja de Éfeso perdeu, não são os seus pecados. Porque o pecado já é um efeito de alguém que já se afastou de Deus há muito tempo, querido. Ninguém cai de um dia para o outro. Mas nós vamos nos afastando sutilmente, progressivamente. Por isso que é tão importante hoje o Salmo 1. Porque o Salmo 1 fala bem-aventurado, ou seja, quem é o bem-aventurado? Aquele que sempre está um passo à frente. Quem? Aquele que não ouve conselho de quem não conhece Deus. Pare de deixar e permitir que gente que não conhece Deus fale na sua vida. Eu tive que parar, fechar minha agenda para atendimento, porque eu não estava aguentando mais, está fazendo mal para a minha saúde mental. Ter que lidar com gente que quer deixar família, deixar marido, deixar filho, porque fica ouvindo voz de terapeuta que não conhece Deus. E fica caindo nessas propostas e ideologias pós-modernas de autoempoderamento, de que eu não preciso de ninguém, chega de sofrer, pense em você. É só você ler 1 Coríntios 13 que Paulo vai dizer, isso é amor, isso não é amor. O que não é amor? Ressentimento, pensar em si mesmo, egoísta. Ou seja, está dizendo, abandone o amor. E o grande sinal dos últimos dias é o quê? Esfriar o amor. Só que isso está parecendo bonito, está parecendo bom, porque é sutil. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque fez com que uma geração estivesse pronta. Não foram os seus pecados, foi as suas dádivas. Nos dias de Noé, eles não perceberam, porque estavam ocupados demais para ver. Ocupados demais consigo mesmo. Que Deus nos ajude, né? Que daqui desse lugar, longe dos olhos dos homens, nasça Noé. Um novo tipo de gente. Nascidos de novo. Recriados em Jesus. Homens simples, mas profundos. Homens de mesa. Homens que olham nos olhos, que quando sentam na mesa, discernem o corpo, percebem o outro. Que choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. Isso é Jesus, gente. Hoje nós vivemos um mundo evangélico com muito barulho e pouco som, muita fumaça e pouco fogo, muita falação e pouca ação, muita sofisticação e pouca simplicidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos batize com o seu amor. Que Deus nos batize nesse amor. Que Deus nos batize nesse amor. Lembrem-se disso, né? Existem evidências, acontecimentos dos últimos dias. Mas o grande sinal do fim é você. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.